Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente não vai ter vinheta e eu tô aqui de cara lavada mesmo porque é uma situação atípica. Eu acabei de voltar de de uma sessão de fotos, de um ensaio de fotos. Cheguei em casa e fui gravar alguns vídeos. E tinha alguns dias que eu tava sem postar no Instagram porque a minha vida tá uma correria essa semana. A empresa que eu trabalho teve uma mudança de local, né? E eu tava bem cansada. Tive muitos vídeos pra gravar porque eu tenho aí um projeto pra vocês nesse mês de abril. E eu decidi postar uma foto no Instagram de uma situação que aconteceu comigo na sexta-feira, quando teve célula aqui em casa. A gente estava falando sobre o primeiro resgate de Deus na Bíblia, né? Que foi o resgate de Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam no paraíso e eles pecaram e eles se viram desnudos e eles se assustaram com a sua própria nudez. E mesmo depois do pecado, Deus perguntou: onde você está? Deus estava querendo resgatar ali Adão e Eva. Mesmo depois do pecado, ele estava ali, sabe? E esse estudo que a gente fez na sexta-feira me lembrou de uma situação que aconteceu comigo. Eu já tive várias experiências com Deus durante toda a minha vida. Foram muitas experiências. Porém, teve um momento da minha vida que não foi que eu parei, eu não considero que eu tenha parado de acreditar. Eu sabia que Deus existia, mas eu preferia fingir que Ele não estava ali. Eu virei a cara para Deus. Eu sempre tive muita fé. Desde pequena eu sempre tive muita fé. Eu fui educada pela minha avó. Minha avó é católica, então a gente sempre teve crença na nossa família. Nós sempre acreditamos em Deus na nossa família, sabe? E eu sempre gostei de orar, de rezar. E lá pelos meus 10 anos de idade, o meu tio, ele é pastor. Hoje ele é pastor, na época ele não era. Meu tio entrou para a igreja, eu entrou para a Assembleia de Deus. E foi quando eu comecei a ter um contato maior com a Bíblia, com as passagens bíblicas, com os estudos bíblicos, porque ele lia para mim e me explicavam diversas situações. E enquanto a maioria das pessoas achava aquilo um porre, porque geralmente quando a gente é novo na fé, a gente acaba querendo falar de Deus em vários momentos e toda hora as pessoas acham super chato. Eu achava muito bom poder conversar com meu tio sobre Deus. Eu me sentia muito feliz naqueles momentos com ele. Ele tinha acabado de se separar e ele estava morando na minha avó junto comigo. Eu fui criada com a minha avó até os 13 anos de idade. Então foi o momento da minha vida que eu tive mais contato com Deus. E eu lembro que com 12 anos de idade eu fui na igreja com meu tio e eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Tocou no meu coração de aceitar Jesus com aquela idade. E eu sempre tive algum relacionamento com Deus. Nunca foi um relacionamento assim super íntimo e super profundo, mas sempre foi um relacionamento em que eu tinha liberdade para conversar, para ajoelhar e orar e agradecer e tudo mais. E eu fui crescendo e várias situações na minha vida me fizeram começar a virar a cara para Deus. Porque eu sempre fui questionadora, eu sempre quis saber o motivo das coisas e o porquê das coisas. E quando se trata de Deus, quando se trata de Jesus, do plano espiritual, nem sempre a gente vai ter a resposta para aquilo que a gente quer. Às vezes aquilo ali só é porque é, e a gente não vai entender agora. De repente a gente só vai entender lá na frente. Ou a gente nunca vai entender por que a gente passou por aquilo, né? Foge da nossa capacidade humana de entendimento. E eu comecei a me afastar cada vez mais de Deus por conta de situações do cotidiano, de não entender o porquê e o motivo das coisas e de achar que Deus não estava nem aí pra mim, sabe? Eu achava realmente que Ele não estava ligando pra mim. E esse relacionamento foi esfriando, até que eu não fazia mais orações, eu não pensava mais em Deus, eu
não era Deus, não era uma preocupação no meu cotidiano. Eu estava muito ocupada pensando na minha faculdade, nas minhas crises de ansiedade. Eu estava muito preocupada pensando no meu futuro e ficando cada vez mais ansiosa por isso. E em certo ponto da minha vida eu estava sobrevivendo. Hoje eu olho para trás e eu vejo que eu apenas sobrevivia dia após dia. Gente, provavelmente a luz vai ficar indo e voltando. Eu tô usando luz natural, mas esse vídeo não é para ser um vídeo com edições ou com muita firula. Eu só quero falar porque eu tô sentindo no meu coração que eu tenho que falar, porque eu acho que eu posso ajudar pessoas falando. E numa dessas crises de ansiedade, eu pedi à minha mãe para ligar pro meu tio e falar pro meu tio vir fazer uma oração por mim. Meu tio já estava casado novamente nessa época e meu tio sempre vinha na minha casa para fazer orações quando eu estava passando por crise de ansiedade ou alguma crise de gastrite. Eu sempre pedia para ele vir, a gente morava perto, para ele fazer uma oração por mim. E nessa época eu estava com um conflito interno muito grande. Foi a época que eu comecei a me dar conta de que eu precisava de uma fé, que eu precisava ter fé, que eu precisava voltar a acreditar em Deus, que eu precisava voltar a ter um relacionamento com Deus e entender que aquilo não era a vida, sabe? Viver sem fé não é vida. Você não, pelo menos eu não consigo. Você tem que ter fé em alguma coisa, seja em qualquer crença que você tenha, ou na ciência, ou sei lá. Eu não tinha fé em nada, entende? Então eu tava nesse momento de questionamento. E no Instagram eu até falei que era uma constante mediação entre o demônio e o anjo no meu ombro. Então era aquela voz que falava: não vai, você vai pra quê? Se você for, você vai ter que abrir mão de tanta coisa que você gosta. E o anjinho aqui falando: vai, entrega seu coração, deixa Deus que Ele vai trabalhar na sua vida. E era aquela luta ali interna. Eu queria voltar pra Deus e ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de nada, sabe? Eu achava que eu tinha que abrir mão de coisas pra poder voltar pra Deus. Porque eu sempre vi a religião como algo que te prende, como algo que te trava, algo que você não vai poder mais fazer as coisas que você fazia antes, você não vai poder mais sair com seus amigos, você não vai poder mais, sei lá, não sei, várias situações, entende? Você não vai poder mais fazer um monte de coisa porque agora você é crente e agora você não pode fazer mais coisas porque a sua religião não deixa que você faça essas coisas. E eu não queria perder isso, sabe? Eu não queria que as minhas amigas parassem de falar comigo ou me enxergassem como chata, porque agora eu era crente e todo crente é visto como chato. Eu não queria, eu tinha muita preocupação com o que as pessoas iam pensar de mim se eu me assumisse como cristã, sabe? E eu tinha muita preocupação com o que eu deveria, o que eu teria que abrir mão se eu entrasse de fato para a igreja, se eu de fato me entregasse para Jesus e tal. Então eu não queria desapegar daquilo, eu tava ali naquele impasse, eu não sabia o que eu fazia, se eu ia ou se eu não ia, e aquilo tava me angustiando, sabe aquela sensação de sufoco, de você tá respirando com a ajuda de aparelhos, sabe? Quando você tá assim, afogado nas tuas próprias angústias, e isso só piorava a minha ansiedade. Eu tinha crise toda hora eu tinha crise de ansiedade. As pessoas às vezes não entendem o que é crise de ansiedade. A ansiedade é diferente da depressão. A depressão ela geralmente deixa mal, pra baixo, você não quer fazer nada, você tá sempre triste e tal. A ansiedade é como se o seu corpo inteiro tivesse ligado nos 220, era o que eu sentia. A minha cabeça não parava de pensar. Quando eu dormia eu não conseguia descansar, porque eu só pensava. Preocupada com o que ia acontecer depois, no futuro, se ia acontecer tudo do jeito que eu queria, da forma que eu queria, na hora que eu queria. Então era até aqui de pensamento. E nesse dia que eu chamei o meu tio lá, meu tio não sabia de nada que estava acontecendo na minha vida. Meu tio não era pastor ainda. Meu tio era apenas cristão. Ele era cristão, ele fazia os trabalhos dele na igreja. E meu tio sempre teve muita responsabilidade com isso. Ele sempre colocou Deus acima de tudo na vida dele. E nesse dia, eu chamei ele lá para orar por mim. E nesse dia, Deus falou comigo. E é engraçado a forma como Deus falou comigo, porque foi no meio da oração.
Eu tava ali angustiada, aflita. Em alguns momentos a minha mãe achou até que alguém poderia ter feito alguma coisa pra mim, porque eu tava vivendo uma fase muito ruim, sabe? De saúde principalmente, passando mal toda hora, toda hora. E naquela oração, Deus falou assim pra mim, ele falou nitidamente, ele não usou parábolas, ele não usou passagens da Bíblia, ele falou diretamente comigo naquele dia, e na primeira pessoa, tá? Era como se meu tio tivesse sendo um canal pra Jesus falar comigo. Ele virou pra mim e falou assim: até quando você vai ficar em cima do muro? Por que você tá virando a cara pra mim? Por que você não quer mais que eu esteja na sua vida? Quando é que você vai se decidir? Eu tô aqui. Foram exatamente essas palavras que ele usou pra falar comigo. E eu fiquei com isso guardado assim muito nitidamente. Eu tenho todas as experiências com Deus gravadas assim na minha cabeça. E cara, foi muito louco, porque ninguém sabia do que estava passando na minha cabeça. Eu não me abria com ninguém, eu não falava nem com minha mãe, nem com o Felipe, com meu tio, nem com ninguém. Então não tinha porquê eles estarem falando aquilo ali. Ele tá falando aquilo ali porque ele sabia o que estava passando no meu coração, porque ele não sabia o que estava passando no meu coração. Só quem sabia era eu e Deus, que eu achava que não estava mais comigo. Então, até então eu estava abandonada, né? Eu achava que eu estava abandonada, mas eu não estava abandonada. E foi o dia que eu decidi que eu ia levar mais a sério isso aí. Eu não voltei pra igreja depois desse dia, na verdade eu demorei mais alguns anos até voltar pra igreja. Como eu disse pra vocês, eu voltei pra igreja, foi em 2016, em agosto de 2016. Eu falo voltei pra igreja, mas eu nunca tive assim afinco em ir pra igreja, assim. Nunca foi uma responsabilidade, um compromisso. Eu ia esporadicamente, mas era algo que me conectava com Deus. E eu acho muito importante a igreja, o papel da igreja. As pessoas acham que Deus, a gente vai ficar Deus em casa e tal. Ok, você tem Deus em casa, mas a comunhão da igreja é muito importante. Você tá ali com outras pessoas, compartilhando da mesma religião que você, trocando ideias, experiências, isso te aproxima mais e te faz não querer mais sair dali, porque você vê o quão incrível é estar ali, entendeu? É muito bom estar ali. E eu não queria voltar pra igreja por conta dessa coisa que eu via assim como muito rígida. E outra coisa que pesava muito pra mim era que na minha cabeça relacionamento com Deus e sentir Deus era sempre estar aquela sensação de euforia que a gente sente quando a gente escuta aquele culto maravilhoso e a gente chora, ou quando a gente escuta aquela música maravilhosa que fala sobre Deus e que toca a nossa vida, que a gente consegue encaixar perfeitamente no momento da nossa vida que a gente está vivendo. E pra mim eram aqueles momentos que Deus estava falando comigo, e se Deus não falasse comigo daquela forma, estava errado. Deus não estava falando comigo. E hoje eu vejo que, nossa, isso é muito louco, porque Deus fala comigo, gente, quase todos os dias, de formas mínimas, sabe? Em detalhes. E muito pelo contrário, hoje é muito mais raro que eu tenha essas experiências, assim, de sobrenatural mesmo, sabe? Porque eu consigo enxergar Deus em cada detalhe hoje. O meu relacionamento com Deus se estreitou de uma forma que eu consigo sentir que Deus está comigo o tempo todo. E que eu não preciso desses eventos, desses episódios para estar com Deus. Então, depois desse dia, eu ainda demorei pelo menos uns 2 anos para voltar para a igreja. No mínimo uns 2 anos para vir para a igreja, né? Para de fato praticar a palavra, para de fato viver no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho que eu considero o melhor caminho, sabe? E Deus me esperou, cara. Deus me esperou todos esses anos. Ao longo do tempo eu fui estreitando um pouco mais o relacionamento com Ele, mas assim, bem lentamente, bem aos poucos, muito aos poucos mesmo, eu fui estreitando esse relacionamento com Deus, sem ir para a igreja nem nada. Em alguns momentos era fraco, era falho mesmo.
eu não tinha orientação, não tinha discernimento. Em vários momentos depois disso eu continuei me sentindo sozinha e que achava que Deus tinha me abandonado. Mas nesse ponto o meu marido me ajudou muito, porque quando eu fazia esses questionamentos, ele sempre falava comigo: cara, Deus não te abandonou, Deus está com você, você lembra? E aí vinha tudo na minha cabeça, sabe? E hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que Deus realmente estava ali, cara, e que Deus me esperou. Gente, eu casei numa situação que vocês não têm ideia, sabe? A gente decidiu casar um ano antes da data. E a gente já tinha... Eu sempre quis ter uma festa de princesa, pedido e tudo mais. E eu abri mão de tudo isso porque eu queria casar. Eu só queria estar com o Felipe, ter minha casa com ele. Eu queria que a gente tivesse condições de construir tudo que era nosso, sabe? Ter condições de construir todo o nosso apartamento e ter uma vida assim, como que eu posso dizer? Confortável, sabe? E ele ganhava muito mal e eu ganhava muito mal na época. Os dois salários eu acho que não juntava R$2.000 por mês. Eu digo ganhava mal porque assim, não ganhava o suficiente nem pra casar e nem pra conseguir comprar tudo que a gente tinha que comprar. Eu ajudava em casa com algumas contas e o Felipe também. E aí eu casei assim numa situação que vocês não têm ideia, porque a gente em um ano juntou o dinheiro. A gente conseguiu comprar todos os móveis da nossa casa em um ano e ainda fazer uma mini reforma aqui em casa, no apartamento, antes de entrar. A única coisa que a gente não conseguiu trocar foi o piso, que era algo que eu queria trocar, e colocar a porta na varanda, na área de serviço. De resto, a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria. A gente fez uma mini reforma aqui em casa. Aos poucos também a gente foi acrescentando outras coisas e Deus foi ajudando a gente a fazer isso, tá? Mas em um ano, com duas pessoas que ganhavam menos, juntas ganhavam menos de R$2.000. Hoje eu olho pra trás e eu vejo que aquilo era impossível, gente. Era impossível. Eu não sei como que o dinheiro deu. A gente ainda fez casamento no civil, que não é barato. O casamento no civil foi pelo menos R$1.000 que a gente gastou com documentação e tudo mais. E a gente conseguiu fazer o casamento no civil e reformar o apartamento para vir morar. A gente comprou 2 televisões, eu comprei notebook, eu comprei home, a minha cozinha foi toda de inox, comprei a geladeira que eu queria, o fogão que eu queria, o micro-ondas que eu queria, foi tudo do jeito que a gente queria. E com dinheiro que não dava, mano, o dinheiro não dava, gente, faz os cálculos, calcula aí, não dava. Uma televisão era R$3.000, uma televisão. 2, imagina, uma geladeira frost free com freezer embaixo enorme, gente. E aí, em um ano a gente conseguiu juntar o dinheiro e montar o apartamento, tá? Montar o apartamento completo. E a gente já tava conformado que a gente não ia ter festa, que não ia ter nada daquilo e tudo mais. E aí, quando foi chegando próximo, o meu tio falou assim: você não vai fazer nada no religioso e tal? Eu falei: não, tio, porque eu não tenho dinheiro, a gente investiu tudo no apartamento. A gente vai fazer o casamento no civil e depois a gente pensa numa festa, a gente junta dinheiro de novo e pensa numa festa, porque hoje não tem dinheiro pra fazer. Aí o meu tio falou assim: tá bom. E por trás, ele foi até a igreja que ele congregava, falou com a pastora, conversou com a pastora e explicou a minha situação pra ela. E em um mês, faltando um mês pro casamento no civil acontecer, eu consegui casar no religioso. Então, assim, eu consegui a bênção. Eu fui pra igreja, agradeci, frequentei um pouco lá. Era uma Assembleia de Deus onde meu tio congregava.
Eles fizeram meu casamento, o meu tio pagou a decoração, eu consegui os doces com uma menina que trabalhava lá no trabalho de graça, ela me presenteou. E, mano, gente, vocês não tem noção de como isso era impossível, sabe? Vocês não tem noção de como isso era impossível. E quando acabou tudo, casamento, quando chegou no final, assim, porque enquanto eu tava vivendo, eu não tava pensando em Deus, eu não tava pensando que Ele tava me ajudando e que era Ele que tava movendo aquilo ali, eu não tava pensando em nada disso. Quando chegou no final disso tudo, que eu vi como Deus moveu naquele momento, como Deus agiu naquele momento para que tudo aquilo se concretizasse. Porque se a gente estivesse sozinho, gente, a gente não ia nunca conseguir de terminar aquele casamento, essa casa e nada disso. Porque era impossível, era humanamente impossível conseguir fazer aquele dinheiro render daquela forma, sabe? A ponto de comprar tudo. E a gente ganhou dinheiro de presente de algumas pessoas que ajudaram a comprar algumas coisas também. E, cara, eu precisava falar isso. Não sei por que eu precisava falar isso hoje, mas sentada me veio aqui, ó. Preciso falar, eu preciso falar. Deus tá tocando no meu coração pra falar, eu preciso falar. Eu tenho que ligar a câmera e falar. Porque é a minha forma de alcançar você. Depois do meu casamento, eu ainda demorei mais 1 ano e meio pra voltar pra igreja. Pra você ver como que a gente é ingrato. A gente é ingrato demais, demais, demais. Porque Deus estava comigo aquele tempo todo e eu não estava vendo. E mesmo depois que eu percebi, eu não voltei. Eu tive várias chances de voltar. Deus me mostrou várias vezes que eu podia ter voltado, né? Que Ele estava de braços abertos. E mesmo assim, mesmo eu não enxergando que Ele estava do meu lado, que Ele estava me ajudando, que Ele estava ajudando eu e o Felipe, Ele continuou me esperando. E Ele me esperou até o momento que eu voltei. No dia que eu voltei para a igreja, decidi naquela semana. Eu já estava, na verdade, pesquisando algumas igrejas. Aí a minha amiga Patrícia falou: Tamires, procura uma batista, porque eu acho que vai ser uma igreja bacana para você aprender mais, estudos, aprender mais a palavra, né? Vivenciar a palavra de Deus na sua vida. E aí eu comecei a procurar batistas e presbiterianas e achei a Batista Carioca do Meyer aqui. Eu falei assim pro Felipe: vamos visitar, a gente visita essa daqui, e aí se a gente não gostar, a gente vai para aquela outra que tem do outro lado do Meia, né? Mengarda tem uma outra batista. E caraca, quando a gente chegou na batista, gente, foi assim, tudo que eu pensei, eu já fui pra lá com a cabeça virada. Eu achei que ia ser todo mundo assim, frio, que a gente ia sentar e Bíblia, e ninguém ia vir falar com a gente. E a gente foi acolhido, a gente foi recebido com tanto amor, com tanto carinho, que eu só consigo pensar que era Deus falando assim: cara, se tu não vier agora, não é possível, sabe? Eu tô esse tempo todo contigo, eu tô tentando te mostrar que eu tô com você. E eu propiciei aqui esse evento pra você, era um dia de um evento na igreja. Eu tô te dando aqui, ó, os meus filhos estão aqui para te receber de portas abertas, felizes porque você está aqui, porque vocês estão aqui. Eu tô aqui, você tá me sentindo. Volta, cara, volta. E foi um dia incrível, foi um dia assim muito divertido. Foi um culto maravilhoso, era um dia de culto jovem, muito animado e uma festa assim na igreja. Foi tão legal, tão legal. E naquele dia a gente voltou. A gente foi pra igreja, a gente voltou e estamos lá firmes até hoje. Algumas semanas atrás, eu conversei com um amigo meu lá da igreja, o Vitor. No carro a gente teve uma conversa que eu acabei percebendo que Deus estava comigo desde lá de trás, assim, desde muito cedo. E às vezes as pessoas não consideram aceitar Jesus tão cedo. Mas eu posso dizer que quando eu aceitei Jesus com 12 anos, a minha vida mudou. Porque depois daquele dia, eu não estava mais sozinha. Em nenhum momento eu estava sozinha.
Deus não estava me deixando mais sozinha em momento nenhum. Nem quando eu não estava com fé, quando eu não estava olhando para Ele, quando eu estava de cara virada. Nenhum desses momentos Deus me deixou sozinha. Então o que eu quero passar de mensagem aqui para você é: Ele tá te esperando, cara. Ele tá te esperando. Deus sempre espera a gente. Em qualquer situação. No dia que você virar a cara, no dia que você perder a fé, no dia que você deixar de acreditar, Ele tá te esperando para te resgatar, a hora que você quiser. Entende? A hora que você decidir, Ele tá ali. Porque nós somos os filhos de Deus. Ele nos criou. E Deus não vira as costas para um filho, sabe? Então, se você tá passando pelo mesmo momento que eu passei, saiba que Deus está te esperando. E Ele sempre vai estar te esperando. E talvez com esse vídeo seja uma forma dele dizer isso pra você. Que Ele tá aí, que Ele tá agindo. E que mesmo que você esteja com a cara virada pra Ele, Ele tá te esperando.